Olá, eu sou Roberto Chagas. Está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje quero trazer para vocês uma pergunta muito interessante que fizeram no meu canal, nas minhas redes sociais, sobre ansiedade. O que a Bíblia nos fala sobre sermos ansiosos? Quero responder para você dentro da palavra. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do nosso podcast e eu já volto. Pois bem, vamos falar sobre ansiedade. Dentro da palavra, dentro da Bíblia, há várias passagens que nos mostram não somente discípulos, profetas, homens de Deus, reis, todos eles ansiosos por algum motivo, chegando ao ponto, como foi com Elias, de tal ansiedade de pedir a Deus que tirassem a sua vida, pedindo a Deus que o levasse, que o recolhesse, devido à perseguição que ele estava sofrendo naquela época. E essa ansiedade, ela nos torna no nosso dia a dia uma pessoa tão deprimente, uma pessoa tão ansiosa para que as coisas que vão acontecer ainda no futuro possam fazer com que nós ficamos com os nossos pensamentos tão voltados a essas coisas que acabamos nos perdendo no nosso dia a dia. Eu convivi com algumas pessoas, com juízes e desembargadores, e essas pessoas, elas trabalhavam de uma determinada forma no seu dia a dia, que eu ficava percebendo a sua calma muitas vezes, como trabalhar a sua ansiedade dentro de uma resolução de um processo de dar uma ordem dentro do fórum, de resolver algumas questões e do seu cronograma no dia a dia. Havia ali um desembargador que ele fazia um cronograma ao sair da sua casa. Era tudo ali muito bem cronometrado. Então ele se preocupava um dia antes com tudo o que iria acontecer, mas fazendo com calma. Por mais que ele estivesse ansioso, ele deixava ali um cronograma muito bem elaborado, que não fugia ali do seu controle. E não é isso que nós vemos aqui com a palavra de Deus, com alguns profetas, como eu falei já. O nosso dia a dia nos deixa, devido a tudo que acontece no dia de hoje, com toda essa facilidade do mundo, com todas essas preocupações de contas a pagar, da educação dos filhos, da qualidade de vida, da alimentação, de podermos dar uma melhora, não somente à nossa vida, mas também a daqueles que estão em volta de nós, nos deixa ansiosos com o dia de amanhã. Mas vamos ver o que a palavra diz. Nós vamos dar uma lida aqui para o início da nossa leitura. Tenho muitas passagens aqui que eu anotei. Então vamos primeiramente ler Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, para que nós possamos compreender um pouco sobre a ansiedade. Vamos lá então. Filipenses, no versículo 6, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo,
Antes, uma pessoa muito ansiosa, como ele era, de querer encontrar os apóstolos, querer definir sobre algumas questões religiosas quando ele era Saulo nas suas perseguições, ele agora mostra ali a forma de lidar. Então ele deixa bem claro que nós não devemos estar de forma alguma inquietos no nosso dia a dia com as coisas que estão acontecendo. Que devemos primeiramente entregar a Deus tudo que façamos, tudo que fizermos, tudo que vamos elaborar, tudo que estamos de projetos, todos os nossos pensamentos, para que, devido a isso, Deus nos retorne com sua ação de graça, pois vivemos na graça. E ele deixa bem claro ainda, falando sobre nossas petições, que já são conhecidas por Deus. Pois Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de tudo que você necessita. Deus sabe de tudo que você irá precisar para passar no seu dia a dia. Eu quero ler mais uma passagem que se encontra em Provérbios, no capítulo 12, versículo 25. Vamos dar uma olhada. Aqui em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então veja bem como a Bíblia nos fala que nós devemos buscar a ela para que os nossos corações estejam calmos, esteja tranquilo nesses momentos de inquietação. Que nosso coração e a nossa mente esteja voltada para a palavra. Que nós possamos resguardar tudo que está aqui na palavra, para nos acalmar no nosso dia a dia. Eu quero ler mais uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 26. Vamos ver ali. Aqui no versículo 26 do capítulo 14 de Mateus, nós começamos a perceber que mesmo pessoas que estavam ao lado de Jesus, mesmo pessoas que andavam com ele, que tinham toda aquela segurança de saber que Jesus estava ali para prover a eles uma calma, uma tranquilidade, estavam ansiosos. Olha o que a palavra diz em Mateus, no capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Eles estavam tão ansiosos com as coisas que iriam acontecer, que naquele momento eles se esqueceram que Jesus podia fazer tudo. Jesus curava, Jesus libertava. Então, que era Jesus que podia andar no mar. Mas não, eles acharam que quem estava andando por cima das águas ali seria um fantasma. A ansiedade faz com que você veja as coisas com outros olhos. Você não consegue enxergar a realidade daquilo que está acontecendo devido à ansiedade que você está passando, de querer resolver as coisas de uma forma mais rápida. Vamos dar uma lida agora aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, para que você possa entender o que Jesus nos diz. Olha o que Jesus fala aqui no capítulo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha o que Jesus fala. Ele diz que nós teremos um novo corpo, que nós teremos uma nova vida, que nós estaremos num outro patamar quando sairmos de toda essa tribulação que passamos aqui. Então que nós não devemos viver ansiosos, pois nós teremos tudo de bom e do melhor quando Ele nos chamar. Então Jesus deixa para você essa palavra: não se preocupe, não fique ansioso. Vamos ler aqui mais uma passagem
que está em Filipenses no capítulo 4, vamos voltar ali, em Filipenses, que diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vai te trazer uma paz tão grande quando você compreender tudo isso que Jesus está falando. Vai te trazer uma tranquilidade tão grande que essa ansiedade que você passa no dia a dia. Eu não estou dizendo para você que você não pode fazer um cronograma para o dia de amanhã. É claro que muitas pessoas têm que colocar um cronograma, têm que fazer, mas não fique tão ansioso com isso. Faça esse cronograma a um determinado ponto que ele não te afete. Eu faço o cronograma. Hoje, por exemplo, no dia de ontem, eu já tinha deixado tudo certinho aqui no estúdio para gravar esse programa, esse podcast, para gravar o estudo bíblico daqui a pouco. Mas eu não fiquei ansioso com essa gravação, preocupado se alguém lá fora ia fazer um barulho, se ia passar um carro, se um cachorro ia latir, se alguém ia chamar no portão. Eu não fiquei ansioso com isso. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Vamos dar uma lida aqui em mais uma passagem que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 25 e 26. Aqui em Lucas, no capítulo 12, versículo 25 e 26, Jesus deixa bem claro, quando ele fala para os discípulos, essa questão da ansiedade. Porque uma pessoa que está muito ansiosa, ela não tem aptidão para ajudar uma outra pessoa, para auxiliar. Olha o que Jesus fala aqui, ó. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, nem os pequenos problemas você consegue resolver com ansiedade. As coisas mínimas no seu dia a dia vão te deixando mais atribulado, mais preocupado. Olha o que Jesus está falando. Vamos seguir mais um pouco aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos dar uma lida aqui. Aqui o apóstolo, ele adquiriu uma sabedoria tão grande para nos falar como deveríamos nos comportar no nosso dia a dia, sem se preocupar com o dia de amanhã. Que nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. No capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, entenda bem que sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixamos tudo na mão de Deus. Deixamos tudo nas mãos do nosso Criador. Pois desta forma, nós dificilmente ficaremos tão ansiosos a ponto de cometer erros, assim como aconteceu com grandes homens que está na Bíblia. Então você vê aqui que a Bíblia, ela nos fala dessa ansiedade. Ela fala e trata muito bem como devemos buscar o nosso dia a dia. Que não devemos, de forma alguma, fazer com que essa ansiedade nos atrapalhe. Porque a ansiedade, ela vai atrapalhar a sua forma física, a sua forma mental e a sua forma espiritual. Ela vai te prejudicar. A ansiedade vai te prejudicar nesses três termos. E vai ficar muito difícil para você vencer qualquer problema, suportar qualquer situação. O que você achou dessa explicação? Qual é a palavra que você tem aí? Qual é a dúvida que você tem para que possa mandar para mim e nós estudarmos aqui e respondermos a Bíblia? Pode se tornar o próximo vídeo da semana que vem. Então, siga aí o meu canal, deixe a sua opinião, dá um joinha, faça com que esse trabalho que estamos fazendo possa chegar a mais lugares. Me ajude aí. Você me seguindo, eu estarei seguindo também o seu canal.
Irei responder para você de acordo com o tempo que tenho, mas irei responder sim. Quero agradecer a todos vocês que estão aí compartilhando meus vídeos, que estão dando suas opiniões, que estão dando não somente um feedback positivo, mas também falando da sua opinião, porque a crítica ela é válida. Temos que compreender a opinião de todo mundo, cada um dentro ali da sua opinião. Não podemos julgar ninguém, pois eu tenho a minha opinião, que é dentro da Bíblia, e você tem a sua. Não posso de forma alguma deixar de ler a sua mensagem que você venha a me criticar sobre alguma situação. Estamos aqui abertos para conversar e encontrarmos aqui a resposta para melhorar a sua vida e a minha também, falando sempre daquilo que Deus nos proporciona. Quer que a sua pergunta se torne o próximo vídeo? Faça para mim essa pergunta. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.